Como já dizia o Ferris Bueller em Curtindo a Vida Doidado, a vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando pra curtir a vida de fato, você simplesmente acaba perdendo seu tempo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e o vídeo de hoje é muito especial pra mim, porque eu vou falar sobre o quadrinho Um Lugar do Caralho, do Thiago Crane. Só que esse vídeo como um todo não é especial pra mim só porque eu vou falar desse quadrinho aqui que é literalmente do caralho. Não, o que acontece é que eu de fato faço parte dessa história aqui. Mas calma, que vocês vão entender o que eu quero dizer daqui a pouco. O lance então é que esse quadrinho aqui é uma viagem nostálgica para um passado não tão distante assim. E nele a gente vai ter esse grupo de jovens universitários dando o seu sagrado rolê de sexta-feira. Nisso, então, essa história aqui vai se passar praticamente o tempo inteiro dentro da famigerada boate do DCE da UFSM. Mas calma, não desiste do vídeo ainda se você não sabe o que é a boate do DCE, ou se você nunca foi nesse lugar histórico, ou mesmo se você nunca nem passou perto de Santa Maria. Como eu disse, Um Lugar do Caralho é uma viagem nostálgica, e eu acredito que todo mundo tem o seu lugar do caralho. Aquele lugar que marcou a sua adolescência ou a sua vida de jovem adulto. Pro caso dos jovens que passaram por Santa Maria entre os anos 90 e os anos 2000, esse lugar do caralho era a famigerada boate do DCE, retratada magistralmente aqui nesse quadrinho. Mas só porque você, assim como eu, não viveu essa geração, não pense que você não vai se emocionar com esse quadrinho aqui. Mas caso você não saiba o marco histórico que foi a boate do DCE da UFSM, não se preocupa que agora eu vou te dar uma breve contextualização de tudo isso. Mas olha, deu trabalho fazer tudo isso, hein? E quando eu digo trabalho, eu não quero me referir ao esforço que foi produzir o vídeo. Não, eu quero dizer literalmente um trabalho, porque esse vídeo aqui está sendo produzido no contexto de um trabalho da minha disciplina de marketing. Mas qualquer esforço que eu tive valeu muito a pena. Eu acho que no final você vai concordar comigo que esse é sim um vídeo especial. E só por isso eu acho que eu já mereço o seu like e a inscrição, caso não seja inscrito ainda. E caso você seja minha professora assistindo isso aqui, eu já adianto que eu acho que eu e meu grupo já merecemos a nota máxima. Só tô falando. Mas beleza, vamos fazer que nem um açougueiro e ir por partes. A nossa história aqui então começa em 1960, mas não a história do quadrinho, eu tô falando da história como de fato foi ocorrida. Que então em 1960 a gente tem a fundação da Universidade Federal de Santa Maria, ou UFSM para os íntimos. Que localizada em Santa Maria, a UFSM foi a primeira universidade do Brasil fora do eixo das capitais. Ou, em outras palavras, a primeira universidade do interior. Daí, 3 anos depois, em 1963, foi inaugurada a primeira Casa do Estudante da UFSM. Localizada no centro de Santa Maria, a Casa do Estudante 1, ou CEL 1, como a gente chama aqui, foi, curiosamente, o primeiro prédio da Rua Professor Braga. Mas isso é só um fato curioso que não interfere aqui na nossa história. O fato mesmo é que a inauguração da CEL é um marco histórico dentro da própria UFSM, porque ela surge então como uma opção de moradia estudantil para alunos de outras cidades poderem se estabelecer aqui em Santa Maria e realizarem o grande sonho de cursarem uma graduação, como é o meu caso em particular. Mas enfim, em 63 a gente tem a inauguração aqui da CEL, só que em 1964 a gente teve o golpe militar aqui no Brasil, o que fez o nosso país não ser um lugar muito favorável para estudantes universitários nessa época. Mas indo aos trancos e barrancos e sem querer dar aula de história para ninguém, e em 1970 a UFSM cedeu para o Diretório Central dos Estudantes um espaço dentro da CEL 1. E quando eu digo cedeu, eu não quero dizer que a UFSM emprestou para o DCE aquele espaço. Não, a partir daquela data, todo aquele espaço, como a gente vai ver daqui a pouco, se tornou responsabilidade do DCE. Então, na prática, é como se o DCE fosse o dono daquele espaço. Mas como esse ainda era um tempo de ditadura militar, a única coisa que a galera podia fazer nesse espaço eram reuniões supervisadas. Com o fim da ditadura no Brasil, aquele espaço que era do DCE começou a receber muitas manifestações culturais, como peças teatrais, saraus e até cineclubes. Até a gente chegar num ponto de que aquele lugar no subsolo da Casa do Estudante se tornou uma boate de fato. Eu ia de 1987 a 1992. Lá no campus, todo mundo já sabia sobre a boate do DCE, né? E a maioria dos jovens frequentava, né? A boate do DCE era muito bom, era um encontro dos jovens na época. Pelo que eu fiquei sabendo esses tempos, há muito pouco tempo, 17 anos antes de eu frequentar, já existiu o DCE. Uma amiga da minha irmã, que é 17 anos mais velha que eu, disse que ia. Em 1975 já tinha o DCE, que ela me disse, que ela ia lá. Ela é formada em Química e eles iam lá no DCE. Eu não sei como é que era propriamente a boate na época, se era do jeito que
que era na época que eu ia, com aquela entrada, as escadas, né? O tipo de música, claro que deveria ser diferente, era a do início dos anos 70, né? Mas eu acabei sabendo que já existia, que já era frequentado por estudantes, e eu achei bem interessante saber. Eu conheci a Boate do DCE em 1991, com a minha irmã, Patrícia, que na época fazia o curso de farmácia na UFSM. Nós íamos com alguma frequência no local, especialmente a partir do ano de 1992, e sempre foi um local de muitos encontros, né, e desencontros também, né, mas era um espaço que ficava lotado, né, apesar de ser um espaço até relativamente grande, ele ficava lotado, tal era, né, o prestígio que tinha na cidade, principalmente entre, claro, os universitários. Então, por frequentarem universitários e meus pais terem estudado na Universidade Federal de Santa Maria, eu tinha curiosidade, sempre queria ir nesse lugar. E quando eu comecei a frequentar, ainda eu era menor de idade. E naquele momento, foram muitos, né, os encontros com colegas da minha irmã, pessoas que ela conhecia. Então, o meu acesso àquele espaço foi através dessa pessoa. Eu não lembro exatamente no episódio em que eu descobri, mas é uma coisa que eu sabia da existência, acho que desde sempre, porque eu meus pais moram na Tuiuti, meia quadra aí, não dá uma quadra da boate, assim, então eu cresci sabendo que existia esse lugar. Inclusive, muito tempo atrás, tinha um cara que tinha um cabeleireiro aí dentro do hall ali, numa daquelas salinhas, o cara trabalhava ali, tava mais barato para estudante e tal. Então, quando era pior, eu cortei o cabelo algumas vezes ali. E lembro também dos meus pais, que estudaram em Santa Maria também, cresceram, e eles falando que chegaram aí alguma vez, quando faziam faculdade e tal. Então, já algo que eu tenho a impressão que eu meio que sempre conhecia, assim, não lembro de um momento em que eu descobri a existência, assim. Bom, eu conheci a boate do DCE através de alguns amigos, em meados de 2000 e pouquinhos, bem pouquinhos, não me lembro exatamente. E naquela época eu tinha, acho que 19, 18 anos, não tinha trabalho, não tinha dinheiro, e o pessoal falou, olha, é um lugar barato, muito legal, toca rock, cerveja barata, a entrada é barata também. E eu resolvi ir. Bom, fui toda sexta-feira durante muitos anos. Mais ou menos, acho que mais de 5 anos eu frequentei a boate do DCE, eu não faço a mínima ideia. Bom, eu frequentei o DCE de 2008 a 2013 e, cara, que lembranças, assim. É com certeza uma experiência que foi definidora de quem eu sou hoje. Eu moro praticamente do lado, então, assim, vez ou outra surge aquele sentimento óbvio de saudade e de muito carinho, né? E veja, na época sair para beber no centro, numa sexta-feira, era uma garantia que tu ia acabar no DCE, tanto que, primeira vez, eu fui arrastado por uns amigos que eu acabei conhecendo desses rolês. E obviamente adorei a primeira experiência, né? Então eu vim morar em Santa Maria no ano de 2010, continuo morando aqui, vim aqui para fazer faculdade e acabou que fiz banda, toquei muito na noite, ainda toco na noite, né? Me formei na UFSM, mas tocar ainda é um grande amor. Toquei muito no DCE nos anos de 2010, 11 e 12, até fecharem a catacumba. Bom, é aqui que eu moro então, a Casa do Estudante 1, ou simplesmente CE1, que é onde era localizada a boate do DCE. Então, como vocês podem ver aqui na capa do quadrinho. Um lugar alternativo, assim. Então era um porão escuro, fedorento, sujo, mas o que já vi alguns amigos falar, o que fazia a boate do DCE, a boate do DCE era a galera que tava lá, assim, não o ambiente em si, né? Eu frequentei a boate do DCE de 2005
até o momento que fechou ali, que foi um pouquinho antes, né, 2013, ali no início de 2013. E eu fui uma frequentadora assídua durante esses anos, né, em alguns momentos mais, outros menos. Então era um lugar que eu super adorava estar, que eu fiz muitos amigos, que eu conheci o meu primeiro namorado também. No ano de 92, no mês de agosto, eu conheci nesse espaço a pessoa que eu estou até hoje, que é o meu marido, Marcelo. E naquela noite que a gente se conheceu, após, né, nós termos tido o primeiro contato, eu lembro de estar ali na frente do prédio, né, onde tinha um murinho, assim, nós sentados, esperando eu a minha carona, ele a carona dele, e pensar, assim, que achava que eu tinha encontrado a pessoa, né, então o DCE para mim, a boate do DCE para mim, significa, assim, esse espaço do encontro e um espaço que traz uma afetividade de algo que mudou realmente a minha vida. Então, eu guardo o DCE, né, com muito carinho no coração, porque faz parte da minha história, né, faz parte da nossa história. Nós somos pais de 3 filhos e construímos uma história a partir daquele dia, daquele momento e daquele lugar. Talvez se não fosse o DCE, eu não teria conhecido muitas dessas pessoas que fazem parte da minha vida hoje. Então, ela representou para mim um ponto de encontro e um lugar de felicidade, de alegria, de coisas boas. Era o meu momento, ali era o meu momento, onde eu gostava de estar e gostava de estar com as pessoas e tu podia sair sem ninguém. Tu chegava lá, tu sempre encontrava algum amigo, tu sempre estava acompanhado de alguém ou tu fazia amizades novas. É uma dinâmica diferente, ela envolvia muitos meios, né? Alguns combinavam pelo Orkut, outros combinavam pelo MSN, mas o ideal mesmo era simplesmente chegar lá. Você sabia que ia ter festa na sexta-feira, encontrar com a rua lotada, as rodinhas ali, os conhecidos, os amigos ali sempre. E, inclusive, dar uma olhada nas atrações, nas artes, né? Que eram lindas, divulgando o que iria ter aquela noite. Enquanto a boate do DCE estava funcionando, ele era um dos rolês mais populares da cidade, justamente pela questão da acessibilidade dele. Nenhum estudante precisava pagar para entrar, desde que apresentasse a carteirinha. E mesmo quem precisava pagar, custava, sei lá, uns 5 reais mais ou menos. Então, aqui na história do quadrinho, a gente vai ter o Carlo, um dos protagonistas, dando seu primeiro rolê no DCE. A gente acompanha toda a sua experiência, como que foi aquele momento para ele e tudo mais. E a partir disso, então, a gente vai acompanhar ele e o seu grupo de amigos dando vários rolês no DCE ao longo dos anos. O que acontece aqui, então, em Um Lugar do Caralho, é praticamente o que acontece no filme Um Dia. Só que o filme, então, é uma história de romance. E aqui no quadrinho que a gente tem é praticamente uma história de jovens se conhecendo e se descobrindo e envelhecendo, ao passo que eles estão amadurecendo. E um detalhe interessante dessa história é que o Lugar do Caralho, a boate da DCE, é praticamente um personagem dessa história. Porque como as pessoas que frequentavam esse lugar aqui sabem, esse espaço aqui tem a sua própria personalidade. É que eu tinha muitos causos e muitas ideias e coisas que eu queria mostrar. E é meio isso, assim, o personagem, de certa forma, o personagem principal tinha que ser a boate. Então, se eu fizesse algo meio autobiográfico, uma história mais real, assim, acho que ia ter um ruído, assim, não ia distanciar dessa essência, assim. Então, eu acabei decidindo fazer uma história fictícia, mas que é, de certa forma, bastante real, assim, porque quase tudo que acontece ali, de alguma maneira, ou aconteceu comigo, ou aconteceu com amigos, ou são coisas que a gente ouvia falar, assim. Então ela é uma costura de histórias que existiram para contar uma história que, enfim, que não aconteceu. E eu acho que isso também ajuda a ter essa identificação das pessoas, né? Porque de alguma forma ali, quem viveu essa época, quem frequentou lá, alguma ou algumas das situações ali, a pessoa com certeza viveu, assim. Porque eu fiquei muito tempo pensando e conversando com pessoas sobre essas particularidades e coisas que aconteciam lá, né? Então acho que me pareceu o caminho mais que funcionaria melhor para passar o que eu queria, né? Para a festa continuar, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. A primeira vez que eu fui na boate do DCE foi dia 21 de maio de 2005. Eu nem estava na UFSM ainda. Eu frequentava uma outra casa noturna da cidade, o Aldeia Bar, que tinha um estilo musical um pouquinho parecido com o do DCE. E aí, quando essa casa noturna fechou para reformas por um tempo, eu e as minhas amigas decidimos ir na boate do DCE. A gente nunca tinha ido lá ainda, porque tinha uma fama de ser um inferninho, um lugar onde as pessoas iam para fazer coisas erradas, coisas ilícitas. Mas
Mas quando a gente chegou lá, só o que a gente viu era a juventude se divertindo, né? Acho que é isso que incomoda muito as pessoas. E desde então o DCE passou a ter uma importância bem grande na minha vida, assim. Eu acho que conhecendo muitas pessoas que passaram por lá também, eu posso dizer que foi importante na vida de muita gente, especialmente por todo o clima descontraído que tinha lá dentro, assim, um clima de estar em casa, um clima de ser bastante informal, tu não precisava ir toda arrumada pro DCE, tu podia ir bem simples, ou toda arrumada, tu podia ir como tu quisesse, né? Aquele dia que tu tava inspirada pra ir, super produzida, também tava ok, né? Primeira coisa, eu não lembro como é que eu fiquei sabendo do DCE, mas na época de 2010 tinha o Macondo Bar, né, que nós tocávamos também, e acabava as festas do Macondo e a galera do Macondo ia pro DCE. Só que isso acontecia com todos os bares de Santa Maria, boates, acabava a festa, a galera ia pro DCE. Então era meio que normal assim, tipo, tu entra no DCE, tem um cara vestido de metaleiro, uma mina de vestidinho, salto alto, carinha de terno, um mendigo, né? Tinha tudo isso era muito engraçado e todo mundo se dava muito bem naquela época, né? Estar na boate do DCE era algo bastante peculiar. Era um lugar muito excêntrico, com a sua própria decoração entre aspas, umas pinturas muito bonitas nas paredes, pinturas diversas, enfim. E um lugar com 2 ambientes, que era frequentado por muitos estudantes, muita gente jovem, pessoas de todos os estilos. E um diferencial, tu podia ir como tu estivesse, não precisava se arrumar, se produzir, porque tu era super bem aceito. E frisando que na época em que ainda funcionava o DCE, era muito comum outras boates, né, de outros gêneros também estarem em funcionamento. Eram super produções e as meninas e os meninos super, né, arrumados e tudo mais. Enquanto que ir na boate do DCE era muito tranquilo, porque podia ir como tu tivesse passado o dia inteiro, se quisesse, tu podia ir com a mesma roupa, que tava ok, ninguém ia dar bola, ninguém ia ligar. Então era um lugar bastante peculiar, tocava bastante rock and roll e tinha cerveja barata e gelada, né? Então, é muito difícil pensar isso hoje em dia, mas na época a gente saía com R$10 de casa e voltava alegre. Por quê? Né? Porque parece que tinha uma cooperação muito grande, né? Acabava se formando uma grande tribo, apesar das pequenas tribos, assim. Então foi uma época muito boa. Podia ir sozinho, sem dinheiro nenhum, lá pro boate do DCE, e tu saía depois cheio de amigo, bêbado, e perigava ainda com algum dinheiro no bolso, assim, que tu não sabia de onde é que tinha saído, assim. Então acho que esse era o clima, sabe? Era um lugar muito de boa, assim, tinha gente de tudo que é tipo, tinha galera que saiu da aula, ficou pelo centro e já foi ali, tinha galera que morava aí na casa do estudante, mas tinha também, sei lá, galera playboy que ia em boate mais de rico, às vezes ia lá também, dependendo da turma, assim, coisa, né? Era muito, muito variado o perfil das pessoas e era muito sem frescura, assim, tipo, não tinha nada, sabe? A galera não ia necessariamente muito arrumada e coisa, às vezes tinha galera de mochila lá, saía da aula já tava de mochila na boate depois. Então isso era uma coisa que eu curtia muito, assim, de não ter muita frescura o lugar. Então, mesmo que você nunca tenha vindo aqui na boate do DCE, você provavelmente vai acabar se conectando com essa história aqui. Se você está passando pela sua fase de jovem adulto ou se você já passou por essa fase. Porque você facilmente vai reconhecer aqui na história a preocupação com as notas na faculdade, as complicações amorosas ou a necessidade extrema de bebida barata. Além de, claro, a satisfação ímpar de estar curtindo com seus amigos. Bom, a boate do DCE, ela frequentou realmente uma parte da minha juventude que foi bem marcante, fez parte da época que marcou realmente quando tu é uma jovem que tu é contestadora, que tu tem ideais, que tu tem muita esperança, que tu tem perspectivas de emprego, de mundo, tu acredita muito no ser humano, tu quer mudanças, e é uma época, assim, que é muito boa da tua vida, a juventude, tu tem energia mesmo, então é a melhor época, eu acho, da tua vida. Era um lugar muito bacana, assim, né? Tinha várias tribos que circulavam,
mas a impressão que eu tinha na época era que era tudo uma grande tribo. Sexta-feira o pessoal já começava a ficar feliz, sabe? A gente se encontrava na rua e dizia, e aí, hoje DCE, DCE. Então eu encontrava todo mundo lá. E como frequentava toda sexta-feira, eram as mesmas pessoas, embora circulassem várias outras por lá, a gente acabava conhecendo todo mundo, né? Então cada rodinha que tu parava pra cumprimentar, já era um gole de cerveja que tu tomava, já era um abraço, já era uma música que tu dançava, que tu cantava junto, sabe? Enfim, era um lugar que toda sexta-feira a gente ia para extravasar mesmo, né, da rotina acadêmica, das coisas da juventude, né, que é uma vida diferente, de muitas transformações. Então eu acho que contribuiu muito nesse sentido, assim. Fiz vários amigos no DCE, né, fiz várias amizades que perduram para a vida, assim, né, amizades que surgiram de lá e que foram virando outros rolês, assim, e amizades que eu levei também para conhecer a boate do DCE, né? Pessoas que também pensavam como eu antes de ir a primeira vez, que é um inferninho, que eu não vou gostar de lá, que é muito roots para mim, ou alguma coisa assim. E depois pessoas que passaram a frequentar também. Amores que vão com vento, é um vai e vem de emoção. O quanto vale seu tempo nessa louca transição entre o sucesso e o fracasso, entre a razão e a emoção. A vida joga pra baixo, mas levantar é a opção. Foi o lugar que eu mais frequentei, com certeza, né, na minha juventude e agora, na vida adulta, né, comparado, assim, os lugares que fui, foi o lugar que eu mais frequentei, que eu mais fiz amigos, que eu mais conheci pessoas. Eu tenho um carinho imenso pela boate do DCE. Eu acho que o DCE, ele ajudou a construir muito de cada um que, obviamente, gostava de estar lá e construiu amizades, criou laços, né? Não, com certeza não foram todas as pessoas e não eram todas as pessoas que, como a gente, ia toda sexta-feira no DCE sem falta. Eu dizia que o DCE era o meu culto, que eu ia pro culto toda sexta-feira, porque eu não deixava de ir. Eu podia contar nos dedos as sextas-feiras que eu não ia no DCE, no ano. Depois que eu fui embora de Santa Maria, fiquei um ano fora e voltei, a minha frequência no DCE diminuiu um pouco bastante. Porque daí eu comecei a trabalhar direto. E aí acabava prejudicando um pouco a situação, porque, né, trabalhava sábado de manhã e a minha frequência obrigatoriamente diminuiu. A galera também mudou bastante e tal, era uma outra galera, começou a trocar, mudar, né, enfim, isso são ciclos. Mas pra mim, ok, né, eu continuava adorando aquele lugar e considerando ele o melhor lugar para sair em Santa Maria. Acho que pra mim um dos principais aspectos que fazem esse quadrinho aqui ser excelente é a forma como o Thiago trabalha o amadurecimento dos personagens. Porque no começo, no primeiro rolê dessa galera aqui no DCE, a gente tem essa turma meio descontraída e descompromissada com tudo. Só a fim de encher a cara e curtir a vida. Mas com o passar do tempo, as preocupações vão mudando, conforme a graduação vai avançando e os relacionamentos vão se desenvolvendo. Então vir esse rolê aqui, que era essencial toda sexta-feira, deixa de ter o mesmo sabor. Ele acaba perdendo importância conforme preocupações mais adultas vão surgindo, como a conclusão do curso e a grande preocupação que surge com isso, que seria o que eu vou fazer depois da faculdade. Tamo junto, irmão. Pega na mão que nessa vida só fica o mais forte. Tamo junto, irmão. Eu já comentei sobre a acessibilidade da boate do DCE, só que eu tenho que reforçar isso porque era uma característica muito forte do lugar. Porque a galera praticamente não pagava pra entrar e quando chegava aqui a bebida era muito barata. Eu mesmo já ouvi inúmeras histórias de gente dizendo que veio pra cá sem nenhum dinheiro no bolso e voltou pra casa muito bêbado. E essa questão, sem ser o lance de ficar bêbado, mas sim a acessibilidade, foi um dos grandes motivos que acabaram tornando a boate do DCE um dos principais pontos de entretenimento da cidade de Santa Maria. E depois que eu entrei para engenharia florestal, eu fiz parte de algumas gestões do Diretório Central dos Estudantes e acabei participando dos trabalhos assim dentro da boate, né? Então essa também era uma questão. Eu não sei a partir de que época que o trabalho na boate começou a ser pago, porque a boate era toda organizada por estudantes da UFSM, né? Por estudantes que eram da gestão do DCE ou que eram próximos, assim, né? Porque nem sempre o pessoal da gestão
gestão tinha disponibilidade ou habilidades para estar tocando esse trabalho, né? Que é um trabalho era um trabalho bastante laboroso, assim, né? Tinha bastante coisa para fazer, especialmente a questão de contratar seguranças, da questão de receber bebidas, contratar, né, as empresas de bebidas, e isso tudo era feito por estudantes, né, e sempre sofreu bastante represália, assim, por setores da economia da cidade, especialmente do comércio, né, porque a boate do DCE também era um instrumento do movimento estudantil de se autobancar, né, de se autossustentar economicamente para poder estar construindo os atos, para poder estar construindo assembleias, produzindo jornal, produzindo formas de comunicação com os estudantes, né? Então era bem importante. E era a saída mais barata que tinha, né? Porque a entrada era gratuita para estudante e a cerveja era quase preço de custo, assim, que era o próprio bote aliás, a gestão do DCE que gerenciava isso, né? Então eles botavam uma margem muito pequena de lucro. Então era o rolê mais barato que tinha na época, né? A gente sempre se encontrava ali numa roda, bebendo do lado de fora. Quem não entrava, inclusive, tinha a diversão garantida. Bastava ficar toda noite ali. Mas para entrar, o ambiente era bem democrático. Bastava apresentar carteirinha de estudante. Não pagava. Como eu não tinha carteirinha na época, eu pagava R$5. A gente recebia um carimbo. E o pessoal, inclusive, tinha um esquema de passar o carimbo, né, de uma mão para a outra, para deixar o amiguinho entrar. E aí a gente descia as escadas. E aí o ambiente, apesar de muito escuro, ele era contagiante. Era sensacional, assim. A bebida aqui na boate do DCE era conhecida por ser muito barata, o que fazia a alegria do pessoal, mas para esse vídeo aqui eu só vou pedir um like seu. Também era um lugar que juntava várias tribos, né, da cidade, vários cursos da UFSM, vários estilos musicais alternativos e várias classes sociais. E com isso também se tornava um regulador, né, da vida noturna da UFSM, porque o DCE, como tinha essa questão de ter uma margem, né, de sustentabilidade do movimento estudantil, não visava um lucro, né, não era uma empresa. Então acabava que a cerveja era mais barata e acabava regulando os preços de outras casas noturnas e bares da cidade. O fato da entrada no DCE ser gratuita para estudantes fazia com que outras casas noturnas adotassem essa política, né? Então o estudante não paga para entrar até meia-noite. Enfim, e aí começou a se diversificar o pessoal que trabalhava, né, nos caixas, nas copas, na chapelaria, na gerência da boate, como DJ, né, então todas as funções que tinha da boate começaram a ser diversificadas. Então teve a primeira mulher que ficou trabalhando na gerência da boate, né, para fazer todos aqueles corres burocráticos, né. Teve a primeira mulher DJ, que fui eu, e também teve a Cacá, que também foi DJ, teve o primeiro DJ negro, que foi o Sumô, e se trabalhou muito nessa diversificação, assim, também para diversificar um pouco mais os estilos musicais, porque querendo ou não, cada pessoa que vai lá montar a playlist, né, colocar a playlist da noite, vai estar imprimindo o seu estilo musical, né? Então, para trazer essa diversidade, se começou a fazer esses movimentos assim. Bom, a não ser que você more numa caverna, todo mundo sabe que nessa última década o funk teve um boom de popularidade no Brasil e acabou se tornando um gênero obrigatório em praticamente todas as festas por aí. Eu acho que é difícil você ir numa festa onde tem gente jovem e não tocar funk pelo menos uma vez. Só que a boate do DCE acabou fechando muito antes desse boom de popularidade. Mas mesmo no tempo que a boate funcionava, ela era mais conhecida por tocar rock clássico e gêneros alternativos, além de, claro, bandas que vinham tocar aqui ao vivo. E a música era um aspecto muito importante e marcante aqui da boate do DCE, e ela está muito bem retratada aqui no quadrinho. Isso foi uma coisa central desde o início das ideias, assim, pra fazer o quadrinho, que, cara, não tem como falar da boate do DCE sem falar diretamente da música, assim, sem tocar a música de certa forma, né? E também, na época que eu frequentei mais, ainda era praticamente só rock que tocava, como eu vim do rock, assim, então eu curtia mais. Depois eles foram variando um pouco mais,
E penso que hoje em dia seria legal que se ainda existisse, que fosse mais variado, assim. Mas naquele tempo, assim, rock era o que bombava e só tocava rock lá. E a música era muito boa, era com as nossas bandas da época, né? Engenheiros, Legião, Titãs, Cazuza tocava muito, então isso era muito bom. Camisa de Vênus, eram as bandas da época, né? Do final dos anos 80 e início dos anos 90. Mais pro início da festa, muita música brasileira, muito Marcelo D2, muito Raimundos, muito Nação Zumbi, Maracatu Atômico é praticamente um hino do DCE. E aí mais tarde, que era realmente o momento em que metaleiro pegava a guria que tivesse do lado, colocava nos ombros, pulava até quase dar no teto, que era o rock internacional, né? Killing the Name of do Rage Against the Machine, tocava certo. Pantera, Alice in Chains, Black Sabbath, sabe? Era garantido, assim, garantido. Do Ras do Rammstein, toda noite. Era trilha sonora fervorosa. E isso quando não colocavam um palco no meio do DCE ali para apoiar as bandas locais, né? E a gente não tá falando nem da Catacumba, que era no andar de baixo, que seguido também tinha divulgação de banda. Até mais pro final do DCE, assim, nos anos finais, muita gente começou a sair das suas festas para fazer o after lá, o que diversificou ainda mais o público. Eu lembro que eu sempre chegava umas 3, 4 da manhã, né, sempre tocando um rock, era muita gente, um calorão, assim, as paredes pintadas, sempre, eu lembro muito de tocar um Black Sabbath, tocar cara, era muita coisa assim que tocava. Led Zeppelin, eu lembro que eu ficava tocando, às vezes algum samba, assim, mas eu não sou muito do samba, então não lembro, né. Eu lembro que a gente fez um show, eu tinha uma banda que o nome era Sexta Etílica, e a Sexta Etílica tocou muito em Santa Maria, eu acho que a gente tocou em todos os bares que tinham na época, ganhamos festivais, abrimos show do Charlie Brown, do Raimundos, a banda Malta, tocamos com o pessoal do Tequila Baby, deu o balde, né? Então a gente fazia alguns shows aqui, aí sempre tinha a galerinha confirmada que ia. Eu lembro muito que a gente fez um especial tributo a Raimundos. Eu e os guris, né? O Diego, meu irmão, Guilherme Seco e o Murilo, que era o encerramento do ano de 2011, 2012. Eu lembro que o show foi na parte... O show foi, não foi lá embaixo na Catacumba mesmo, foi lá na pista. E lotou de gente, e era uma galera, e eu lembro que eu olhei pro lado, olhei pro Seco, assim, eu vou dar um moche, e a galera que tava na frente assim, ó, chamando, eu lembro que eu me atirei, eu dei um bico assim, e a galera me segurou, e alguém me deu um soco na boca, assim, tipo, vou dar um soco nesse cara, eu cortei a boca. Eu lembro que era isso, eu lembro que era muito legal, assim, naquela época, todo mundo saía das festas, ia pro DCE, né, sempre curtindo um rock, rolava um sambão também, uns clássicos do rock gaúcho, né, o famoso Algum Lugar do Caralho, que nós tocávamos também em homenagem ao DCE, aí nós tocávamos nas boates da época, né, que era a Kiss, o Macondo, a Balário, o Boêmia, a Absinto, e nós sempre falávamos assim, em homenagem ao DCE, porque nós tocávamos no lugar do caralho. Sobre as músicas emblemáticas do DCE, não tem como não citar o próprio tema do DCE, que foi atribuído, não sei por quem, mas foi. O Lugar do Caralho é o DCE, não tem como não ser. Não vai se perder por aí. Que a gente cantava uns olhando pros outros, assim, tipo, né? O Caminho do Bem, que eu não tenho nem certeza se é esse o nome da música, mas é uma música muito clássica do DCE. E com certeza, né, muito rock full. Só que infelizmente a boate só funcionou então do começo dos anos 90 até 2013, quando, numa das putas coincidências do destino, ela acabou sendo fechada mais ou menos 2 semanas antes da grande tragédia da boate Kiss. Mas enfim, a questão então é que em 2013 a boate do DCE foi fechada e esse foi o fim de uma era. E de lá pra cá já se passaram mais de 10 anos e eles sempre vêm com a pauta de reabrir esse espaço aqui. Mas até hoje a gente não tem nenhum plano concreto de reabertura da boate do DCE, então o que a gente tem hoje é esse espaço aqui abandonado. Em 2012, quando a boate estava funcionando normalmente, né, que ela fechou em dezembro de 2012, mas já teve, já havia tido em 2012 uma tentativa de fechar a boate, que a gente conseguiu barrar, porque foi a partir de uma coisa que estava acontecendo na caixa d'água da casa do estudante, que é lá no último andar, estavam tentando relacionar com algum
um vazamento que estava acontecendo nos banheiros da boate lá no subsolo, né? E aí, porque já existia muito essa vontade política da administração daquela época, da UFSM e das administrações da Casa do Estudante ali do centro, da própria especulação imobiliária, né, que fazia pressão, porque o pessoal achava que ter a boate ali acabava desvalorizando a região, né, e tinha várias construtoras querendo construir prédios ali e vender. Então, por conta disso, já tinha tido essa iniciativa de fechar, e aí a boate do dia 21 do 12, ou 12 do 12, acho que foi 21 de dezembro de 2012, que tinha aquele fim do mundo se aproximando, né? Aquela lenda de fim do mundo que estava se aproximando, e o slogan, a chamada para a boate daquela semana foi: venha, pode ser a última. E realmente foi a última, né? Na sexta-feira, no sábado, teve um evento do hip hop, né? Do Correp. Acho que é importante ressaltar que não só tinha boate naquele espaço, né? Mas aos sábados normalmente aconteciam festas de outros movimentos, festas de diretórios acadêmicos. Teve o primeiro Obscure Fate Festival, que é um dos maiores festivais de heavy metal do Brasil, aconteceu lá. Então, e daí nesse último sábado teve essa festa do Correp e, enfim, fechou a boate do DCE. E quando fechou foi terrível, né? Porque não tinha muita alternativa se a gente levar em consideração o custo, a qualidade e o estilo musical, né? A sensação era de que o entretenimento de Santa Maria estava morrendo, estava definhando, se elitizando o suficiente para deixar boa parte da gurizada estudantil a ver navios. Essa é a verdade, assim. Como o DC era uma boate que não dava necessariamente lucro, 3 Bavárias, 600 a 10 reais, e não pagar pra entrar, imagina, com 20 reais lá dentro você era rei, né? E um vácuo acabou sendo criado a partir daí. Porque não tinha mais nenhum outro lugar onde se pudesse gastar a mesma coisa, se divertindo da mesma forma e com a conveniência que um local no centro oferecia. Acho que nunca ninguém pensou que ia acabar. Então, às vezes eu comento, nossa, eu sinto falta de estar descendo aquela rua e ver, tipo, de noite, e ver, assim, aquela rua cheia de gente, aquela rua lotada, o pessoal ali bebendo e conversando, dando risada, escutando música às vezes, tocando um violão. Acho que ninguém nunca pensou que ia acabar, então de repente nunca tenham tirado uma foto daquele ângulo, daquela vista que era aquela baixadinha ali onde ficava o DCE cheio de gente. E, bom, a gente ficou sem o nosso lugar do caralho pra frequentar. Nunca houve nenhum lugar parecido. Podem ter criado outros lugares alternativos de rock, enfim, mas nunca mais foi. Nunca nada será como era, e enfim, para alguns que bom, para outros que pena. Nem todo mundo amava o DCE, mas todo mundo sabe todo mundo que me conhece, a clássica, todo mundo que me conhece sabe que eu amava o DCE, amava estar naquele lugar. Eu ia com chuva, eu ia de qualquer jeito, eu tava lá. E era isso, eu lembro que era legal, eu lembro que quando fechou, o pessoal fechou por causa de questão de segurança, que era muita gente e tal, mas aquela época ali, como todo mundo sabe, né? Todo mundo lotava, todos os lugares eram muito lotados. Mas só tem lembranças boas, né? Eu sempre digo assim, quem foi, quem não foi, não vai mais. E eu lembro quando ela fechou, que foi ali no finalzinho de 2012, comecinho de 2013, que haviam irregularidades, né? Os estudantes até fizeram mobilizações para tentar reabrir, porque o DCE de fato era um lugar do caralho. E eu lembro que não deu. E foi fechado uns dias antes da tragédia da Kiss. Que aí a cidade morreu, né? E sobre a tragédia vocês conhecem. E aí Santa Maria nunca mais foi a mesma. Mesmo sem nunca ter frequentado aqui a boate do DCE, eu sei o quanto que ela significa para muitas pessoas e o peso histórico que ela tem. E como ela fica aqui no prédio da CE1, ela é especial para mim, porque eu sinto que eu faço parte desse legado. Por isso que, naturalmente, a minha nota para esse quadrinho aqui é 5. Mas mesmo que você nunca tenha frequentado esse lugar ou não tenha nenhuma relação com ele, que nem eu tenho, por morar aqui no prédio, eu acredito que você pode curtir bastante sim esse quadrinho aqui. Porque, como eu falei antes, ele é uma viagem nostálgica a tempos passados. Se você é jovem que nem eu e tá vivendo essa fase da sua vida, ou mesmo se você é mais velho e já passou por isso, você com certeza vai se identificar com algum aspecto desses personagens aqui. Mas eu tenho quase certeza que se você for mais velho que eu, a nostalgia aqui vai te pegar em cheio.
Então fica aqui a minha super recomendação pra esse baita quadrinho. Então é isso, pessoal. Antes de mais nada, eu queria me desculpar pela qualidade do áudio nas filmagens externas, mas acontece que eu só tinha um celular disponível, um par de fones e um sonho. Mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que eu também não tenha falado nenhuma bobagem absurda aqui. Mas, além de tudo isso, eu espero que esse vídeo possa espalhar a história desse lugar do caralho que foi a boate do DCE. E pra mim é uma grande felicidade e prazer poder honrar esse legado. Também quero agradecer as meninas do meu grupo, a Júlia, a Stephanie e a Manu, pelo apoio e por embarcarem nessa ideia de fazer esse trabalho sobre esse quadrinho fantástico. Também quero agradecer a Bruna por sempre me ajudar, mas especialmente pela ajuda que ela me deu nas gravações desse vídeo aqui, ao Thiago pelo seu tempo, por ter feito essa obra sensacional, e todo mundo que me ajudou na elaboração desse vídeo, seja por comentário, por conversa, ou os depoimentos que me mandaram e eu consegui encaixar aqui no vídeo. E sério, gente, sem vocês eu não teria conseguido fazer nada disso. Por isso que eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do resultado final. E pra dar aquela força, não esquece de curtir o vídeo. E caso você goste de quadrinhos ou coisas nerds, eu também te convido a se inscrever aqui no canal. Mas só se essas paradas te interessarem mesmo, senão só o like tá de boa. Agora você pode comentar o que achou dessa história aqui, o que achou da boate do DCE, se já frequentou o lugar. Fique à vontade para compartilhar sua história. Você também é livre para comentar críticas, elogios ou sugestões. O momento dos comentários é totalmente seu. Beleza? Então até a próxima!